A paz do Senhor, queridas mulheres de Deus, ouvintes, leitoras que amam o conhecimento que vem do alto e também a sabedoria divina. Tudo bem com vocês? Como estão para nós finalizarmos mais uma jornada de aprendizado? Dessa vez a leitura do livro Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado, que é da autora Sarah Hargett, pela editora Impacto. Sim, hoje nós temos o nosso último áudio com uma última porção das lições que o Senhor compartilhou com essa mulher incrível que é a Sarah Hargett, que tem uma sensibilidade muito grande para escrever e nos passar através das suas experiências pessoais tudo aquilo que Deus a entregou como mensagem acerca do relacionamento no secreto, construído na invisibilidade. Espero que os corações estejam aí do outro lado preparados para receber essa última porção, porque sem mais demora eu passarei a leitura. Vamos lá? Estava em outra roda de mulheres, em outro estado e numa situação diferente, e uma delas falou sobre oração. Sei que eu deveria orar mais, mas é algo tão difícil de viver no meio do dia. Ela tinha razão tanto sobre o chamado à oração, quanto sobre a maneira como a maior parte dos cristãos o vê. Não somos apenas convidados a orar, somos convocados a orar sem cessar, sempre, em qualquer circunstância e qualquer ambiente. Devemos orar no quintal podando flores, na lavanderia separando as roupas brancas das coloridas, no chuveiro, fazendo alongamento na academia, naquela passada rápida pelo supermercado no meio da tarde, no drive-thru do Starbucks ou aguardando a vez para ser atendido no Detran. Isso é orar sem cessar. É o tipo de conversa com Deus que Paulo diz ser possível. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Você sente seu coração acelerar ao ler isto? Você está justificando-se como aquela mulher, da maneira como fazemos com frequência haver uma falha? Isso é difícil, eu deveria ter orado mais hoje, mas como eu vou conseguir lembrar e encontrar tempo? Mas não há necessidade de justificar-se ou de se defender. As lacunas em nossa vida de oração não passam de motivos para fazer uma pausa, para examinar. Ainda que disciplina não seja uma palavra feia, e certamente existem ocasiões em que a disciplina nos empurra quando o nosso coração inconstante não consegue, nossa falta de oração revela mais do que uma mera falta de persistência. Paulo, que escreveu aquelas palavras sobre orar sem cessar, era amigo de Deus. Não era um seguidor vigoroso, mais disciplinado do que o resto de nós. Deus estivera perto dele, perto o suficiente para dividir com ele seus segredos. Deus deve ter sido tão amigo de Paulo, pelo menos em parte, porque aquele homem não tinha outras opções. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios e em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios 11, do 24 ao 27. Companheiros que se tornaram traidores, palavra de acusação, pedradas, fome, falta de sono, brutalidade por parte dos seus compatriotas e inúmeros perigos. Quando não tinha mais nada nem mais ninguém, Paulo encontrou um amigo em Deus. Deus, por sua vez, dividiu seus segredos com seu amigo. Paulo se refere a si próprio. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12, 3 e 4. Paulo transformou esses misteriosos sussurros em amizade. Trata-se de algo santo. Além disso, a verdadeira amizade do apóstolo com Deus foi forjada em meio às circunstâncias que o ocultaram e o fizeram, aos olhos do mundo, passar não apenas por tolo, mas também por um alvo fácil de abuso. E pior do que isso, Paulo não orava por achar que deveria. Paulo orava porque havia amadurecido até não querer mais nada. Amadurecer nossa amizade com Deus, o lugar para onde desejamos profundamente ir, significa não querer mais nada além de falar com Ele por causa de quem Ele é para nós em nossos momentos mais fracos e perdidos. É isso que alimentou a paixão de Paulo por Deus. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Filipenses 3:10. Oração incessante pode transformar-se em algo que fazemos não por disciplina, mas por amizade, por desejo. É para onde podemos ir se permitirmos que Ele nos guie para lá.
Esse Deus se rebaixou ao ponto de nos presentear com 30 anos de obscuridade de seu Filho. Ele é perfeitamente capaz de nos estender a mão de amizade no meio do nosso dia, dizendo: Ei, posso me abrir com você neste momento? A fim de que possamos enxergar a interação com Deus como o prêmio mais relevante de nossa vida. Um dia pode ser que você simplesmente queira orar sem cessar, e quem sabe o que você poderá ouvir. Era uma manhã comum de terça-feira e eu me sentia aliviada. No dia anterior eu havia terminado o que pensava ser o último capítulo deste livro. Saí de casa e fui saudada por um coro de pássaros. Meus sapatos já estavam amarrados para uma de minhas primeiras corridas daquela primavera, trocando a esteira pela rua. A escuridão ainda não se havia dissipado totalmente. Eu vesti um colete com refletores ao atravessar a rua e virar à direita. Planejava correr 1,5 km, parar para me alongar e depois correr mais 1,5 km antes de voltar. Hábito. Na volta, escorreguei em uma poça de lama e água, caindo de mau jeito. Fiquei deitada na calçada sem conseguir me levantar, surpresa e envergonhada. Nate teve de ir me buscar de carro. Alguns dias e consultas médicas depois, recebi o diagnóstico: tornozelo quebrado. Não poderia dirigir ou andar por 2 meses. Uma corridinha, uma queda boba e todos os meus planos para a primavera já eram. Tentei enxergar o contexto todo da situação. Não havia sido um telefonema no meio da noite para me contar que um ente querido se fora. Não havia sido uma tempestade que levara minha casa. Seriam só 8 semanas até que o meu tornozelo sarasse. Nada demais. Eu me dizia isso para sufocar a raiva interior por não poder fazer corridas tranquilas aos sábados de manhã ou caminhadas sem rumo com meus filhos, nem ir até um café para escrever e tomar um chá. Estava educando-me a ver as coisas de maneira diferente. O único problema é que não estava dando certo. Esse tipo de esforço nunca resulta em transformação duradoura. Mas outra coisa deu certo. Lembrei-me dessa mulher que ainda me intriga. Essa mulher que, ao invés de derramar suas economias aos pés de Jesus com amargura e ressentimento, literalmente derramou tudo o que possuía a seus pés. Ela queria derramar tudo. Obviamente, todos os que estavam ali consideraram aquilo um desperdício. A natureza humana não é capaz de compreender esse tipo de entrega. Abrir mão das coisas que nos são mais importantes a um Deus misterioso. Não conseguimos conduzir-nos sozinhos a uma perspectiva melhor, só um pouquinho mais alta, até que alcancemos algo santo, mas continuamos tentando. Precisamos de um novo jeito. Precisamos de um novo jeito de suportar a dor, ao mesmo tempo aguda e corriqueira, de lidar com as mortes diárias que nos chegam em tornozelos quebrados, lava-louças quebradas e relacionamentos quebrados, quando tudo o que queremos é fugir. Precisamos atravessar os espaços ocultos de nossa vida com expectativa de vitória, como se realmente acreditássemos que aqueles momentos ocultos contam. Precisamos de um caminho escondido. Este caminho que Deus nos deu parece desperdício do ponto de vista terreno. Sempre parecerá. Derramar-se a seus pés jamais fará sentido aos olhos humanos? Jamais. Mas o que mais me impressiona em Maria é que ela tinha praticado. Temos a impressão, com base em relatos bíblicos anteriores, de que ela desenvolveu o que poderíamos chamar de um estilo de vida de desperdício. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10:42. Maria descobriu a única coisa com a qual vale a pena nos preocuparmos nesta vida. Ela o descobriu. Maria não teve um encontro impressionante com Deus e correu para contá-lo ao mundo. Ela se aproximou dele e ficou ali. Poderíamos colocar assim: Maria praticou derramar-se. Transformou isto em estilo de vida. Algo a mantinha ali. Naqueles dias, após quebrar o tornozelo, eu cuidei de casa e das crianças e mantive os meus relacionamentos. Tudo isso sem sair do sofá ou andando de muletas. Também fiz uma lista mental de tudo que estava perdendo. A primeira coisa na lista foi uma dúzia de corridas aos sábados de manhã. Mas acabei percebendo que até a hora de dormir iria para a lista. Não poderia subir as escadas até o quarto das crianças nem colocar meu bebê no berço. Também não começaria o jardim que havíamos passado semanas planejando. Quase desejei poder dizer algo como: entendo como essas perdas são coisas mínimas comparadas ao que minhas crianças passaram em seus primeiros anos, ou ao que minha amiga de outro estado está sofrendo com câncer, ou à perda daquele amigo querido quando seu pai faleceu. Mas aquelas palavras eram esforços vazios para mim. A única coisa que foi capaz de me tirar daquela rotina de reclamação era saber que Jesus não considerava aqueles 2 meses um desperdício. Ele os considerava um convite. Mesmo com um tornozelo quebrado e uma casa para cuidar, continuava existindo somente uma coisa digna de preocupação, segundo Jesus.
Inclua aqui sua própria história, com uma criança atrasada na escola, um melhor amigo que o traiu, uma promoção que não veio, uma promoção que veio e fez com que você ficasse completamente perdido. Só há uma coisa realmente digna de preocupação, uma coisa que o animará e satisfará profundamente. Jesus não se referiu a isso apenas para podermos sufocar nossas emoções, endireitar as costas e erguer o queixo. Ele se referiu a uma mulher que olhava para ele fraca, vulnerável e sedenta, provavelmente insegura e nervosa em seu anseio. Ele disse aquilo de uma mulher que estava simplesmente tentando chegar mais perto dele, da única pessoa que ela achava que preencheria os anseios mais profundos de seu coração. Ele disse isso sobre mim em seu convite depois que aquela mulher de quase 40 anos teve seu último ataque de nervos. Sara, lembre-se de mim, a única coisa que sempre poderá preenchê-la. Esta mudança não pode tirar isso de você. Você pode moldar sua vida toda ao redor disto, porque ao olhar nos olhos do Senhor, nada é desperdício. Assim como tantos outros nos Estados Unidos, eu cresci sob as luzes da sexta-feira à noite. Primeiro, como uma garotinha deslumbrada indo com a irmã mais velha aos jogos e reparando na forma como as garotas mais velhas se comportavam. Depois, como uma torcedora ardente que mal prestava atenção ao placar, mas ajudava a transformar os jovens jogadores em celebridades, gritando seus nomes e números. E finalmente, como a participante uniformizada que empurrava a torcida nas noites perfumadas do outono e recebia os heróis da cidadezinha sob as luzes do estacionamento. Quando passei da fase de estudante, eu voltei por causa do ministério. Naquelas noites, eu era só mais uma pessoa na multidão, amando meus vizinhos enquanto gritava o nome dos atletas de 17 anos. Como uma jovem casada e sem filhos, minhas noites de sexta-feira eram diferentes. Passava aquelas ocasiões com amigos à mesa de nosso restaurante favorito, comendo e compartilhando fatos da vida. Ao longo de todos aqueles anos, a sexta-feira à noite foi o metrônomo de minha vida social. Alguns anos depois do meu casamento, porém, chegou uma sexta-feira à noite diferente. Estava sozinha, dessa vez por opção própria. Meu marido estava fora da cidade e eu não tinha medo da noite, de mim mesma ou de quem encontraria quando a casa estivesse vazia. Fiz uma xícara de chá e abri a porta dos fundos. Apenas a tela mosquiteira me separava dos ruídos esparsos da noite. Abri a Bíblia, mas dessa vez não por obrigação. Eu queria estar ali. Estava sendo atraída por ele, o Deus homem que contemplara a minha fraqueza e ouvira minhas lamúrias, observando como eu o buscava em meio a todas as minhas falhas. Queria conversar com Deus, não por causa de uma decisão importante ou de uma penitência que eu achasse que estava atrasada. Estava faminta, desejando algo que o restaurante, a torcida do jogo ou um tempo com minha melhor amiga eram incapazes de oferecer. Deus era novo para mim, sempre se revelando. A cada novo vislumbre dele eu desejava mais, e algo dentro de mim sabia que este meu lado que o desejava tão cruamente era o que Deus queria também. Era o desejo que me impulsionava, e quem eu era quando o desejava. Estava começando a gostar de quem eu via quando estava sob os olhos do Senhor, sem máscaras, a verdadeira eu. Gostava dele e ele gostava do que havia feito em mim. Talvez fosse algo parecido com o desejo que me atraía a passar sexta-feira após sexta-feira com meus amigos. Somos atraídos pelo que nos faz sentir realmente vivos, para o lugar onde nossa paixão se revela, para onde somos conhecidos. Queremos estar com aqueles que nos conhecem e nos lembram do que gostamos em nós mesmos, aqueles que nos fazem enxergar a vida como algo maior do que os nossos olhos veem. Eu estava ciente de que no passado teria considerado aquele tempo, com Deus, comigo mesma e com a minha Bíblia, um enorme desperdício. Não estava planejando mudar o mundo, meditando sobre uma decisão ou sequer clamando por crescimento pessoal. Estava sentada com Deus, aproveitando sua companhia, e queria ficar ali só mais um pouquinho. Foi uma noite de afeição mútua, ainda que um tanto desconfortável, como em qualquer começo de amizade. Claro que ele sabia tudo de mim, mas eu estava apenas começando a aprender a me sentir confortável em ser conhecida daquela maneira. E eu queria mais dele, mais daquela versão de mim mesma. Aquela foi uma noite ao mesmo tempo mais vazia e mais cheia do que qualquer sexta-feira à noite que eu jamais havia experimentado. Sem holofotes, sem fanfarras, sem comemoração de vitória. Só eu gastando tempo com Deus, começando uma conversa que duraria a vida toda. Desperdiçando tempo. Não acho que jamais tenha sentido seu prazer mais intensamente.
Para continuar estudando, 1 Samuel 13:14, 1 Crônicas 16:11, 2 Crônicas 16:9, 2 Crônicas 27. Salmo 14:2, Salmo 19:12, Salmo 26:8, Salmo 80, Salmo 139:17, Provérbios 25:2, Ezequiel 36:26, Mateus 6:16 ao 18, Mateus 20, do 20 ao 28, Mateus 26:1 a 13, Lucas 10, do 38 ao 42, João 1:5, João 3, do 22 ao 36, João 14:26, João 15:15, Atos 6:4, Atos 13:22, 1 Coríntios 1, do 20 ao 31, 1 Coríntios 15:58, 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 11, do 24 ao 27, 2 Coríntios 12, 3 a 4 e 7 a 11, Filipenses 3:10 e do 12 ao 14, 1 Tessalonicenses 5:16 ao 18, Tiago 2:23 e Apocalipse 21:5. Fim.